boa tarde, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo novo. Eu vim fazer esse vídeo lembrando que, como eu já disse meses atrás, sempre relato que eu nunca tenho um local certo para fazer vídeo. Onde Deus me tocar, onde eu estiver pronto para fazer o vídeo, eu irei fazer. Então, eu estou em outro lugar já, em outro quarto, e vou fazer esse vídeo falando sobre algo que não saiu do meu coração vai fazer mais de 2 meses. Algo que eu andei abrindo a mente, muitas coisas que eu andei vendo, pesquisando, aprendendo. No decorrer do tempo, todos nós aprendemos coisas novas, seja elas boas ou ruins. E hoje o tema que eu quero falar é sobre falsas doutrinas. Eu quero começar com um versículo da Palavra de Deus, onde faz esse tipo de comentário, né, esse tipo de alerta. Espero que dê para vocês me enxergar mais ou menos, porque só tem uma luz e é lá naquele canto e ela não clareia o quarto inteiro. Infelizmente meu celular ainda está com problema na câmera, né, ele fica meio embaçado, então temos que usar aquilo que Deus nos deu. O importante é que a gente use aquilo que a gente já tem. O melhor Deus fará. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Essas duas palavras aqui se encaixam muito esses últimos meses, onde eu tenho visto e tenho conhecido pessoas que têm muitas doutrinas na mente, doutrinas que são humanas. A palavra de Deus diz em um versículo, que eu não lembro onde porque eu leio muito e nem tudo eu me lembro, que a gente pode estudar muito, né? Aprender de tudo e retirar o que é bom. Mas o que é bom? Bom para a nossa carne? Bom para o nosso espírito? Bom para nos afastar de Deus ou bom para nos achegar a Deus? O que é esse bom que a gente tem que prestar atenção? Isso dependendo de cada tipo de vida que uma pessoa leva, cada tipo de atitude, cada tipo de desejo que ela quer para a vida dela, esse bom é relativo. Então, uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que quer caminhar com Cristo, que crê na palavra, que crê em Cristo, que crê no sangue dele, que crê em Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, como Filho de Deus, que crê em Deus, essa pessoa caminha com Cristo. Caminhando com Cristo, automaticamente vai segui-lo, vai seguir os alertas dele, vai seguir as regras que ele vai colocar para a gente, para que essas regras não querem dizer que ele é um Deus que só coloca a regra para que a gente não faça. É ao contrário. São regras que nos mostram para que a gente não faça algo, que aquilo desagrada a Deus e que aquilo nos afasta da boa vontade de Deus para a nossa vida e assim nos afastando de Deus também para a glória dele, para termos intimidade e relacionamento com ele. Então devemos abrir nossos olhos para isso, o que é bom. Se a gente caminha com Cristo, devemos ter renúncias. Renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso ego, nosso orgulho, renunciar até mesmo às nossas dúvidas. Porque muita coisa no mundo nos causa dúvidas. Principalmente nessa geração de agora, nesses tipos de tempos que está tudo virando de cabeça para baixo. O certo é errado, o errado é certo. Hoje em dia está escancarado na cara das pessoas o quanto isso agora está na cara de todo mundo. Só não enxerga quem realmente não quer. E o que eu venho vendo de todos os tipos de situações que já passei, estudos que eu já fiz durante esses últimos 10 anos, é que tem muita gente sendo levada por falsas doutrinas. Doutrinas humanas criadas por homens, nas quais colocam achismos deles em cima de coisas que se relevam a Deus, em cima de coisas que eles acham que é melhor. E quando uma pessoa não está firmada em Deus, ela é facilmente levada por doutrinas humanas.
das quais, como a palavra diz, 2 Timóteo 2,18, os quais se desviaram da verdade. Muitas pessoas têm se desviado de Cristo, muitas pessoas têm se desviado da verdade. Muitas pessoas já chegaram até me confrontar, dizendo que Deus não é bom, que Deus é mau, que Deus só quer o mal. Isso é quando você vê o quanto a pessoa se desviou da verdade, se desviou do caminho, procurou outro caminho, procurou e encontrou coisas nas quais ela achava melhor, doutrinas que satisfaziam o ego dela, satisfaziam os desejos que ela quer, os desejos da carne, nas quais Deus coloca regras para que a gente não vá para aquilo, não se afaste dele, e a gente acaba se afastando dele. Tem uma passagem onde também fala que se um anjo, acho que foi Pedro, se um anjo descer do céu e pregar uma doutrina que não seja a mesma de Cristo, que a gente amaldiçoe em algumas traduções, seja anátema, que a gente se afaste daquilo, porque Cristo é a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus Pai se não passar por Jesus Cristo. Se você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nada vai te achegar a Ele se aquilo que você está lendo, que você está estudando, que você está pesquisando, não estiver passado por Cristo. Se for doutrinas que não seja passada por Cristo, abre o olho, porque aquilo pode ser doutrinas humanas, doutrinas demoníacas, que venham fazer uma bagunça, uma dúvida na sua mente, para que você comece a confrontar a própria palavra, a confrontar Jesus, a confrontar a Deus, e nisso se desviar do caminho verdadeiro, da retidão, da fé, retirar do caminho da salvação, e assim se afastar do caminho do amor de Cristo. Então, eu venho aqui falar mais uma passagem. Apocalipse 2, 14 e 15, que diz o seguinte: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Veja, aqueles que estão seguindo a doutrina de Balaão, no qual ensinava Balaque a lançar tropeços, ou seja, a lançar coisas que impedem você de chegar a tal lugar, a lançar coisas que são obstáculos, empecilhos de chegar você ao local melhor que Deus quer que você chegue. Então um ensina o outro ensina o outro, para impedir que alguém chegue a um determinado caminho, na qual o caminho bom para com Deus. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Vejam bem, a falsa doutrina, ela é igual a como o pecado. É algo que vai te afastar de Deus, mas vai chegar você àquilo. É algo como um prato de Satanás, que ele coloca, porque ele sabe onde mexer. Irmãos, eu tenho visto muito no Instagram uma frase, que se você parar para analisar, é algo muito real. Satanás conseguiu desviar anjos que já estavam na criação com Deus há muito tempo, há quem sabe séculos e milhares e milhões de séculos, ninguém sabe. Se Satanás conseguiu converter a mente daqueles anjos para seguir a ele, e nisso Deus expulsou ele e até essa parte dos anjos de Deus para cá, imagina nós, se a gente não buscar a Deus, se a gente não se achegar a Deus, se a gente não criar intimidade, se a gente não começar a vigiar, como a palavra fala para a gente vigiar, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, entendeu? Que até mesmo nos caminhos celestiais, nos caminhos dos céus, eles ficam rondando. São influências malignas que vêm justamente naqueles que estão fracos na fé, com a mente vazia, com a mente que já tem dúvida em muita coisa, com a mente nas quais aquela pessoa não consegue esperar em Deus algo melhor que Deus até já mostrou, já profetizou, já falou que aquilo vai acontecer, mas tem que esperar o momento certo. Por quê?
Porque a gente vive num processo. Para que a gente consiga um emprego, a gente precisa o quê? Passar por um processo de aprendizado. Você quer trabalhar de garçom, você tem que fazer um curso de garçom para que você entenda o que significa cada coisa que um garçom tem que fazer, cada talher, cada tipo de objeto que você tem que usar, aonde aqueles objetos têm que estar, entendeu? Para que você fique adequado a conseguir aquela oportunidade de emprego e assim você começar a trabalhar naquilo. E quando Deus nos coloca mediante aprovações, são processos para que a gente venha no mundo espiritual e no mundo mental e físico vigiar, que a gente venha ficar naquele tipo de caminho para que a gente aprenda a ver, aprenda a ouvir, aprenda a se posicionar em cada coisa que a palavra está nos colocando, para que a gente entenda, tenha discernimento, esteja apto a conseguir aquilo que Deus nos prometeu. Ou seja, as suas promessas. As promessas de Deus já estão nas nossas mãos. Quer dizer, já estão nas mãos dele. As promessas já foram liberadas. Mas você está apto para consegui-las? Você está no processo de identificação de tudo aquilo para que você entenda se você está ou não próximo já da tua promessa? Ou você está seguindo caminhos de doutrinas erradas, nas quais estão simplesmente aproveitando aquilo que você tanto quer, entendeu? Aquilo que você tanto deseja, isso te afasta do caminho bom, perfeito e agradável de Deus. O melhor de Deus. A palavra de Deus que Ele pode nos dar tudo aquilo que a gente deseja e infinitamente mais. Satanás não. Ele só dá aquilo que você deseja, da carne. E é nesses momentos que vêm as falsas doutrinas. Porque pega você no momento que você está fraco na mente, fraco na fé, cheio de dúvidas, e nisso você começa a cair nas falsas doutrinas de engano, demoníacas, que começa a fazer com que você até confronte a Deus, confronte a palavra dele, e assim se desvie do caminho da verdade. A palavra que Deus tem me dado durante esses últimos meses, e tive muita experiência, eu conheci pessoas nas quais eu já conhecia, e preferi realmente me ausentar um pouco de certas conversas assim, porque quem muda uma pessoa é o Espírito Santo, não é nós. Nós somos usados para mostrar a verdade, exortar, mostrar o caminho errado que a pessoa está seguindo. Deus nos usa em sonhos, em revelação, isso com a vontade dele, assim a gente estando apto e pedindo a Deus para que a gente seja usado. Então, cabe à pessoa depois ver o caminho que ela está seguindo, caminho de coisas erradas. Se ela quiser ou não, a escolha é dela. E tenho conhecido outras pessoas aqui, onde muitas vezes estão em doutrinas erradas, em coisas falsas, que elas gostam daquilo. E elas vão continuar daquilo, enquanto ela não abrir realmente a mente, o coração, fale com Deus verdadeiramente, para se tornar ser aquilo que era antes. Um verdadeiro seguidor, um verdadeiro adorador de Deus. E nisso, começar a entrar num propósito novamente, num processo de busca, num processo de entendimento daquilo que está acontecendo na vida dela. Porque Deus fala com a gente de diversos modos. Deus fala usando alguém, Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala na sua palavra, na Bíblia também. Mas quando a gente não tem entendimento da Bíblia, Deus ele vai usar outros tipos de situações. Vai usar pessoas, sonhos e visões, para que a gente veja o alerta que Deus está dando, o caminho errado que você está seguindo. Então, eu quero falar mais uma. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Tudo que eu falo é o Espírito Santo aqui no qual está confirmando as palavras na palavra do próprio Deus, na palavra de Cristo, e de tudo que eu já venho pesquisando há anos, vendo o que eu vejo pela internet, vendo tantos pastores brigando uns com os outros para ver quem é mais teólogo, quem é mais santificado, quem tem a doutrina melhor, e nada disso vale. O que vale verdadeiramente é a palavra de Deus. A teologia ela ajuda sim, a partir do momento que a teologia é firmada na palavra. Porque hoje, se você não abrir os olhos e tomar cuidado,
Tem muita teologia hoje que está sendo filosofia. Nova filosofia, uma filosofia moderna, tipo uma filosofia gospel dentro da casa de Deus. Onde em vez de se achegar a Deus, está colocando muito questionamento, muitas dúvidas. Já conversei com várias pessoas que estudaram teologias e cada um tem uma visão diferente de cada coisa da palavra de Deus. Cada um tem seus achismos. Então tem que se abrir o olho nisso. A teologia é algo válido, algo bom. É um estudo bom. Mas tem que tomar cuidado, porque tem até um cara que é muito famoso, que eu seguia muito ele, assistia muitos vídeos, e ultimamente o que ele está pregando agora é coisas contrárias da palavra de Deus. É uma teologia contrária à palavra de Deus. Contrária a tudo aquilo que Deus ensina verdadeiramente. Então chega um ponto que o ser humano, ele acha que sabe tanto, que a teologia dele é tão certa, que chega uma hora que a mente dele começa a virar ao contrário. E começa até a botar em dúvida tudo aquilo que Jesus já falou. Por isso que Jesus nos alertou. Pedro ou Paulo nos alertou. Que se um anjo descer do céu e pregar uma palavra, uma doutrina, que seja ao contrário da de Cristo, seja anátema, amaldiçoe aquilo em outras traduções. Fique alerta naquilo ali. Não escute, não ouça e não siga. Porque o verdadeiro mestre não são teólogos nem doutores da lei. O verdadeiro mestre é Cristo, é Jesus. Assim como no tempo dele existiam os fariseus, que sabiam tudo da lei de Moisés, sabiam tudo das leis, mas intimidade verdadeira com Jesus eles não tinham. Tanto que eles nem entenderam quando eram verdadeiramente o Filho de Deus. E Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Ou seja, chega uma hora que o ser humano ele ama tanto aquela doutrina, que aquela doutrina passa a mão no ego dele, passa a mão nos prazeres carnais dele, passa a mão no orgulho dele, que ele se entrega àqueles manjares, se entrega àquela doutrina demoníaca, se entrega a tudo aquilo que está mostrando para ele que faça isso mesmo. Você quer sentir isso? Então vá lá, corra atrás, faça aquilo que é bom. Você se entrega aos manjares de Satanás. Você se entrega aos pratos de Satanás, nas quais Deus está te esperando fortificar a tua fé, você entrar no processo novamente, fortificação espiritual e mental para que entenda onde você está. Volte a ser um ser achegado de intimidade e amizade com Cristo, porque Deus não tem um manjar para te dar, Deus não tem um prato para te dar, Deus tem um banquete para te entregar. Jesus está preparando um banquete lindo e maravilhoso para te entregar. Toma cuidado com as doutrinas, as falsas doutrinas, ideias humanas e demoníacas que têm se instalado, até mesmo dentro da casa de Deus, usando pessoas da mídia com doutorado espiritual. Tem que prestar atenção em tudo isso, irmãos. Tome cuidado com as doutrinas, falsos evangelhos, porque o evangelho verdadeiro é o de Cristo. A doutrina verdadeira é a dele. E tem uma passagem que eu postei hoje no status do WhatsApp. Na realidade, eu sempre que lembro, eu posto essa passagem para terminar o vídeo. 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. É tanta doutrina, tanta falsa comunicação, tanta falsa revelação que você está desorientado. Procura um pastor ali, procura um padre ali, procura um mestre ali, procura um irmão ali. Você não se apega mais à palavra de Cristo, você não se apega mais a Cristo. Você sai procurando doutrinas várias para ver se aquilo preenche o teu próprio desejo, o teu próprio orgulho de se entregar aos manjares daquilo que você quer. E quando você vai ouvir o Evangelho e a Cristo, Jesus te confronta. Ele te confronta para você continuar seguindo o que é verdadeiro, bom, santo, e que aquilo vai te achegar mais a Jesus, mais a Deus.
e lá na frente Deus te entregar as promessas dele e infinitamente mais do que ele pode te entregar, ele quer te entregar. Mas o que Deus quer que você faça? Que volte a ser aquilo que você era antes. Que volte a dar ouvidos a ele e não ouvidos ao mundo, ouvidos a várias vozes, a várias doutrinas, a vários falsos mestres. Então eu peço obrigado por vocês terem ouvido isso. Fazia mais de 5 meses que eu estava com esse tipo de pensamento, mas nos últimos 2 meses isso se fortificou e chegou o momento de eu falar. Então, irmãos, obrigado por mais uma vez vocês terem visto esse vídeo até aqui. E vamos orar, abrir os olhos e prestar atenção. O mundo jaz o maligno. E quem segue o mundo, segue o maligno. Valeu e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.